Imagine o seguinte, que você consiga atingir um estado de consciência, de percepção, onde não há mais tristeza, onde não há mais sofrimento e onde não há excesso de pensamentos. Somente aquilo que você escolheu pensar, somente aquilo que você escolheu vivenciar, aquilo que você escolheu sentir. Seria possível isso? Esse é um estado de consciência em que eu sempre chamei de estado de mente plena, mas algumas filosofias trazem isso de forma diferente. Alguns caminhos, algumas religiões, alguns pensamentos trazem isso de forma diferente. Lá na antiga Índia, isso era chamado de nirvana, estado de mente superior. Em alguns livros, isso é chamado de estado de presença ou de consciência pura. Até mesmo na visão cristã, os cristãos falam que foram invadidos pelo Espírito Santo. Um estado onde você é preenchido por algo maior. E aqui eu não quero falar de religião, vocês sabem disso, quem já acompanha o canal. A ideia é trazer ferramentas de autoconhecimento, autodesenvolvimento, para que você possa aplicar e tornar a sua vida melhor. Então, se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve. Imagine que existe um estado de consciência em que você pode ativar como se fosse um interruptor de luz. E a partir do momento que você acende essa luz, você não é mais afetado pelas suas emoções negativas, nem positivas. Isso pode parecer ruim para quem está vendo isso pela primeira vez, nunca ouviu falar disso, mas não é. É um estado onde você consegue ver as emoções acontecendo e você consegue vivenciá-las com a intensidade que você quer. Inclusive as negativas, elas continuam existindo. Medo, tristeza, raiva, ansiedade ou qualquer outra emoção que você possa ter. Porém, ela já não tem mais peso sobre você. Você vê ela nascendo, você pega ela na sua mão e coloca ela no seu bolso. Pode parecer impossível para quem nunca teve uma experiência nem sequer parecida. Também, não só no nível emocional, mas no nível mental. Você atingir um momento, um estado, uma percepção onde não há mais aquele fluxo incessante de pensamentos. Onde você consegue ser dona dos seus pensamentos. E é louco pensar isso, mas 99% das pessoas não comandam os seus pensamentos. Não guiam os seus pensamentos. É muito pelo contrário. É vivenciado e é bombardeado por pensamentos o tempo inteiro. Muitas vezes, pensamentos ruins. Pensamentos que você não queria estar pensando. E como atingir esse estado de mente plena? Como atingir esse estado de consciência em que você possa transcender isso? E transcender não significa que não vai existir, tá? Dentro da minha jornada de autoconhecimento e de busca, eu pratiquei muitas formas de meditação diferentes. Eu pratiquei orações, fiz práticas de esportes, yoga, outros formatos, e para mim algumas coisas funcionaram, tá? Existem práticas que são físicas, que ela começa na prática física, ou seja, você movimenta o teu corpo de tal forma que eleva a tua consciência. Existem práticas que são mais emocionais, que você vai trabalhar as tuas emoções, mas isso é mais difícil, tá? E existem práticas que são puramente mentais, e elas conseguem também alterar o teu estado de consciência. Mas para mim o que mais funciona, e não é rápido, tá? Isso que eu vou te dizer, não é rápido, mas funcionou para mim, é a elevação da consciência de forma gradativa. É a prática constante de auto-observar-se, tá? No budismo, existe um tipo de meditação que é a meditação zazen. É uma meditação que se faz sentado, virado para uma parede, com os olhos cerrados, semi-abertos, e você pratica a observação de si mesmo.
tá? Isso é interessante porque, basicamente, aqui no Ocidente, né, hoje a meditação já está em todo lugar, essas filosofias já são acessíveis. Você pode pesquisar na internet e aprender. É muito simples. Mas a cultura ocidental ela não tem essa base. Nós somos ensinados o tempo inteiro a pensar mais, a acelerar mais, a buscar mais informação, a ser mais inteligente intelectualmente. E na verdade isso já não é toda a verdade. Não é a nossa inteligência. Não é toda a nossa capacidade. Então o teu cérebro, ele provavelmente ele não criou esse caminho. Por isso que hoje, principalmente hoje com a internet, com redes sociais, com passatempos de todas as formas, a gente não consegue ficar quieto. A gente não consegue ficar em tédio. Como que eu vou conseguir meditar, né? Mas a prática de autoobservação, eu vou dizer que essa forma que eu chamo, ela é um resumo do que a meditação zazen é, tá? Você não precisa necessariamente estar sentado, mas sim intencionalmente se observar. E aí, o primeiro estágio dessa observação é o teu corpo. O primeiro nível do teu ser é o corpo, o teu corpo físico. E você tem ele acontecendo agora. Só que a maior parte das coisas que estão acontecendo no teu corpo você não percebe. Você não percebe nem a tua respiração, nem teu batimento cardíaco. O batimento é involuntário, mas a respiração, ela tem esses dois estágios, o inconsciente e o consciente. Respirar de forma consciente é uma das formas de trazer consciência para o momento presente. Tá? É uma das formas de tirar a tua consciência do corpo emocional e do corpo mental. Silenciar a tua mente. Simplesmente respirando. Então, todas as ferramentas para você atingir um estado de consciência mais elevado, onde você vai ter paz, onde você vai ter menos pensamentos excessivos, né? Onde você vai ter um emocional mais tranquilo de você observar e se relacionar, começa na observação do teu corpo. Você está consciente nesse momento, não sei se você está usando sapato, chinelo, se você está descalço, você está consciente da sola do seu pé? E quando eu falo isso para uma pessoa que nunca praticou, nunca prestou atenção, é possível que nesse momento você está percebendo agora a sola do seu pé. Se você está de tênis, talvez você esteja percebendo o tênis, pressionando o seu pé. Você está consciente da sua coluna vertebral, das suas costas. Então, você vê que simples. Se você está sentindo alguma coisa agora, comenta aí nesse vídeo. O que você está sentindo? Está percebendo isso? Então, a autoobservação ela começa pelo corpo. Ela começa você praticando isso, colocando foco no corpo. E para mim a respiração é uma das melhores. Simplesmente parar e respirar intencionalmente. No começo, se você nunca fez isso, vai ser talvez até insuportável, vai ser difícil. Você não vai conseguir fazer isso por mais de 1 minuto, tá? Alguns estudos apontam que o nosso nível de foco hoje em dia, ele caiu para menos de 30 segundos. Tá? Tem pessoas sofrendo muito com isso, tem crianças sofrendo com isso. Então você vai ter que praticar, você vai ter que criar esse caminho neural do foco, da atenção plena. E através da atenção plena, você começa a elevar o teu nível de consciência. E aí você vai praticando isso ao longo do dia. Tá no carro, tá falando com alguém, tá andando na rua, você tá no teu trabalho, você começa a perceber o teu corpo. Várias e várias e várias vezes, trazendo a tua consciência pro agora. Essa é uma primeira prática, tá? Se você quer aprender mais sobre isso, se você acha que é legal trazer talvez exercícios, comenta aí. Talvez eu faça algum vídeo sobre isso depois. E aí o segundo nível, depois do corpo, é o nível emocional. É o nível onde você começa a perceber as tuas emoções antes delas te dominarem. Então, medo, começar a observar. De onde surgiu esse medo? Eu estou com medo? Ansiedade? Tristeza? Alegria? Só que não é para negar o sentimento, a emoção. Tá? Mesmo que ela seja negativa, não é para negá-la.
é para você observá-la sem nenhum julgamento. Como se você estivesse de fora. Isso vai criar para você uma dissociação da sua emoção. E você não vai se tornar mais frio por causa disso, tá? Pode ficar tranquilo, tranquila. Você não vai virar um robô por causa disso. Muito pelo contrário, você vai ter consciência. Você vai começar a ver que muitas situações você ficava com raiva e você começou a perceber a raiva antes dela surgir. E você não deu a tua energia para ela. Você não deu a tua energia mental, física e emocional para ela. Você simplesmente viu ela surgir. Antes dela surgir, aquele padrão, e falou, olha que interessante, eu iria ficar com raiva aqui. Não é um caminho tão rápido, não é um caminho tão curto isso, tá? Para mim hoje isso é muito mais simples porque eu pratiquei isso por muitos anos já. Então faz mais de 10 anos que eu pratico isso. Teve momentos que eu pratiquei mais na minha vida, teve momentos que menos. E eu percebo claramente que onde eu pratiquei menos, eu fiz muito mais coisa errada, eu tomei atitudes erradas, eu errei coisas na minha vida. E momentos que eu praticava mais, eu era muito mais feliz e muito mais consciente. E aí o terceiro nível é o nível mental. E talvez esse seja o mais difícil. Que é você conseguir conscientemente observar a origem dos pensamentos. A origem dos pensamentos. Porque esse é o nível onde nós somos extremamente identificados. Nós usamos a nossa mente o tempo inteiro. Ela é uma ferramenta. Agora, nesse momento, para eu processar a informação que eu vivi, e que eu li, que eu estudei e trazer para vocês, eu estou usando a minha mente. Eu estou imaginando, eu estou lembrando de cenas, estou lembrando de livros. Eu estou usando, ela é uma ferramenta muito ativa. É uma ferramenta muito forte. Mas ela é só uma ferramenta, ela não é você. 99% das pessoas são identificadas totalmente com a mente. Com a sua história, com seus pensamentos. Se dissociar disso é muito difícil. Mas você quer ter paz de verdade? Você quer ser feliz de verdade? Você quer ter o poder de mudar um pensamento teu que está enraizado, de mudar um hábito? Você tem que ser capaz de observar a tua mente. Atentamente e de forma consciente. Um dos exercícios que eu pratiquei no início e me ajudou muito foi na hora de dormir. Na hora de dormir, na hora que você deita, pode ser uma hora bem conturbada para algumas pessoas que têm ansiedade, tá? Então, para quem for ansioso, talvez eu não indico isso. E outra coisa que eu vou falar, tudo que eu tô falando aqui não substitui, tá? Um psicólogo, você tem um acompanhamento profissional, se você está num estágio de ansiedade, de depressão, isso aqui não substitui, tá? Eu simplesmente estou compartilhando conhecimento. Então, se você precisa, vá procurar um profissional, em primeiro lugar. Mas essa ferramenta que eu usei, essa técnica, ela é na hora de dormir. No momento que você deita para dormir, você deve deitar de barriga para cima. E aí tem muita gente que não vai conseguir, eu tô com uma pilha na mão aqui, tá? Tem muita gente que não vai conseguir dormir de barriga para cima, sabe por quê? Porque quando você dorme de barriga para baixo, naturalmente você cessa os seus pensamentos. Você diminui o teu fluxo de pensamentos. A maioria das pessoas só consegue dormir de barriga para baixo porque acostumou-se a silenciar a mente dessa forma. Mas não é uma forma consciente. É uma forma totalmente inconsciente, fisiológica, basicamente, tá? Então, eu vou te ensinar a técnica bem rapidinho. Eu posso fazer um outro vídeo também falando dessa técnica. Ela é fácil de aplicar. Mas basicamente você vai deitar de barriga para cima. Você vai fazer a consciência do corpo. Respiração. Sentir teu pés, pernas, braços, cabeça, tronco. Você vai colocar consciência em todo o seu corpo, parte por parte. E aí, você vai começar a ter sono. Nesse momento, é o momento em que nós começamos a ter devaneios, que é o começo de um sonho. Pensamentos vêm do nada, até hoje eu tenho isso daí também. Só que como que você gera consciência sobre os teus pensamentos? Você se enxerga caindo num devaneio e você volta pro corpo. Você coloca a consciência no corpo de novo e silencia a mente. Se você já aprendeu a praticar do corpo, vai ficar muito mais fácil fazer isso, tá? Então por isso que eu ensino sempre começar pelo corpo. Para todo mundo que eu falei, começa pela respiração, começa pelo corpo. E aí depois,
Você vai ter isso várias e várias vezes, até o momento que você vai dormir. Então ela é uma prática bem simples, ela não afeta o teu dia, você não precisa sentar para meditar, você já vai dormir, tá? É importante que você não esteja com a mente acelerada demais, então quem tem mente acelerada demais vai ser difícil essa técnica, mas ela pode ser útil também. E você vai aplicando toda noite, antes de dormir, observando os teus pensamentos, o devaneio surgir, você cancelar ele. Volta pro corpo, volta acordado, volta acordado. Faz isso várias vezes, até o momento que você dorme. Essa prática, com o tempo, ela vai elevar a tua percepção sobre os teus pensamentos. E vai ser um primeiro passo para você começar a diminuir o teu fluxo de pensamentos, de uma forma geral. Essas três níveis que eu te ensinei, que eu te falei aqui, né? Acho que eu nem ensinei ainda, mas só comentei. Ele é o básico para você atingir o estado de presença. Ele é o básico para você atingir o estado de mente plena. E é tão interessante, gente, quando nós chegamos nesse nível de percepção, você perceber teu corpo, você perceber tuas emoções surgindo, você perceber o teu fluxo de pensamentos e conseguir diminuí-los, focar em algo, cara, isso pode mudar a tua vida física. Tô nem falando de felicidade. Isso pode te tornar alguém mais produtivo. Isso pode te fazer com que você atinja melhor as tuas metas, com que você realize coisas no mundo, na tua vida. Muita gente não consegue realizar os teus planos, tuas metas, teu sonho por falta de foco, por distrações. Tá? Eu estou aqui, não sei, já deve ter dado 10 minutos que eu estou fazendo esse vídeo. Eu não tenho nenhuma distração aqui nesse momento. E tem momentos que minhas crianças estão aqui em casa, né, que a minha esposa está aqui, sim, vai ser mais difícil mesmo. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer uma simples atividade por 10, 15 minutos seguidos, focados. Precisa de uma distração. Precisa mexer no celular. Precisa assistir TV. Precisa estar pensando em algo, jogando videogame, qualquer outra coisa, conversando com alguém. Então a prática do não pensar, ela talvez é a mais poderosa para mudar a tua vida. E aí, claro que vão ter outras técnicas, tem técnica de meditação para você diminuir o fluxo de pensamentos. Eu já tive experiências de atingir o estado de não pensar por muitos minutos e, por incrível que pareça, isso é muito. Estado de mente totalmente plena, não mente. É o estado de não mente, eu chamo, na verdade. Como se a mente tivesse desativado e só sobrou a consciência. E eu posso dizer para você, você muda a tua vida com isso, tá? Ó, não dá para falar mais esse vídeo, eu pretendo trazer mais esse assunto depois. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, os vídeos aqui são simples, formato de conversa, eu quero que você sinta que eu estou conversando com você, então sinta-se à vontade para comentar aqui embaixo e conversar comigo também. Espero trazer nos próximos vídeos mais informações para te ajudar a fazer tua vida melhor.